Era uma vez algo que era invisível. E esse algo invisível coexistia com o ser humano, conduzindo um ao outro ao longo da história. Do pão pela manhã até a cervejinha da noite. Papai é esse! Aqui embaixo! Vem cá, olha aí! Fala galerinha desse canal, belezinha? Eu sou a Saccharomyces, mas geral lá em casa me chama de Dura Levedura. Acabou o anonimato, chega! E pra provar que tamanho não é documento, vamos ampliar essa lente que eu vou fermentar a sua mente. Hoje vocês vão conhecer minha história. E ó, graças à minha resistência e à minha paciência, hoje eu vou contar pra vocês como vocês, humanos, chegaram até aqui hoje, tá ligado? Então, roda essa vinheta aí, cervejeiro. E vocês, se inscreve lá no nosso canal, curte lá, dá um like, aperta o sino, deixa os comentários, me chama de linda, que eu sei que eu sou. Bem-vindos a mais um episódio de A Cerveja Explica. Hoje vamos falar de ciência e tecnologia aplicados à indústria de alimentos e bebidas ao longo da história. Escolhemos a cidade de Rio Claro para falar sobre esse tema por conta da sua vocação científica, tecnológica e progressista. Rio Claro foi a segunda cidade do Brasil e a primeira cidade do estado de São Paulo a receber luz elétrica. E em 1876, inaugurou a estação ferroviária de Rio Claro, idealizada por um grupo de fazendeiros e negociantes que necessitavam de um meio de transporte para escoar o café cultivado no interior do estado de São Paulo. Isso foi uma grande evolução para Rio Claro nesse momento, porque Rio Claro foi tida como ponta de trilho e aqui começou a se desenvolver muito a partir desse período. Esse programa tá saindo dos trilhos aí, mano. Que é isso? Bota aí, qual que é o nome do episódio? Vocês querem falar de ciência, tecnologia, progresso, sem falar da minha história? Se liga. Ô, cervejeira, vamos lá. Vai, conta a minha história aí, mano. Vai. Imediatamente, senhora. Para que possamos conhecer a história de uma figura tão importante, amável e indispensável para a vida humana, precisamos, antes de tudo, definir para quem está assistindo o que a levedura produz. Eu produzo álcool, mano, álcool. E ainda assim, não teve uma alma viva que botou uma festinha no meu nome, mano. As leveduras são organismos unicelulares microscópicos classificados no reino fungi, tal como os bolores e os cogumelos. Têm uma incrível capacidade de realizar fermentação alcoólica, sintetizando etanol, gás carbônico e muitos outros subprodutos de fermentação através do consumo de açúcares. O etanol é o principal álcool presente nas bebidas alcoólicas fermentadas e o gás carbônico é o responsável pela sensação frisante na cerveja ou pela expansão da massa no pão. As leveduras são os primeiros micro-organismos a serem domesticados, havendo vestígios de atividade de produção de pão e cerveja já nas primeiras civilizações humanas de sumérios e assírios há 8.000 anos atrás. Mas é curioso perceber que durante milênios essa domesticação ocorreu de forma intuitiva e lógica, apenas repetindo e aprimorando geração após geração receitas e processos que funcionavam bem. Não se sabia concretamente o que ocasionava as transformações fermentativas. Era pura dicotomia. Ora divino, ora profano. Pula pra aquela parte lá que conseguiram me ver, mano. Quando eu virei imagem na retina da ciência, tá ligado? Essa é a parte mais maravilhosa da história. Apenas em 1680, com o desenvolvimento do microscópio, que Anton van Leeuwenhoek fez as primeiras observações para o descobrimento e a caracterização das leveduras. Só quase 200 anos depois, as leveduras seriam finalmente classificadas no reino fungi por Theodor Schwann e teriam seus princípios metabólicos de fermentação descritos por Louis Pasteur e suas cepas isoladas e propagadas por Emil Christian Hansen. E vocês acham que só porque vocês domesticaram nós séculos atrás, mano, que nós não pode se revoltar, mano? Se eu quiser, eu explodo tudo isso aqui, mano. Eu explodo tudo esse estanque aqui, tá ligado, mano?
Não, imagina, se estressa a levedura, imagina perder um tanque de 10 mil litros de cerveja. É igual a gente, ela fica estressada, ela não produz bem, ela não vai produzir cerveja, né? Na verdade, a produção quem faz é ela, né? A gente prepara o ambiente, faz um mosto com a preparação ali para que tenha os nutrientes adequados, para que esteja numa temperatura boa para ela produzir de maneira mais eficiente. Então, a gente tem que acompanhar de perto esse processo para que tudo seja mais favorável possível para a produção dela. Ela está trabalhando, mas a gente tem que fornecer as condições adequadas para que ela trabalhe da melhor maneira, de mais eficiente, né? No final das contas, o domínio dos processos fermentativos fez com que seres humanos pudessem expandir suas aplicações a inúmeras outras áreas, como produção e preservação de alimentos, desenvolvimento de medicamentos antibióticos, vacinas e até biocombustíveis. Um elemento unicelular de extrema simplicidade, cujo metabolismo revolucionou a civilização humana. Esse foi um pequeno passo para a levedura e um grande salto para a humanidade. Estamos aqui com o quadro O Povo Fala em Rio Claro, no mercado público. Qual é a maior descoberta científica já feita pelos seres humanos até hoje? Vem comigo. O telefone. É energia. É uma descoberta que a gente não consegue viver sem agora. Internet. Não larga o celular, né? Nunca. Eu vou falar que são as vacinas. Pra mim é a maior descoberta. Um jeito de você salvar as próximas vidas e evitar certas doenças. Vacina da polio. E por quê, hein? Porque com 2 anos eu tive polio e não havia nada que fazer. Os comprimidos, remédio, eu acho que foi a lâmpada. Pelo momento, pela situação, pode ser a cerveja. A cerveja, claro. Coisa pode que você... ser a cerveja. O ser humano descobriu e nós adoramos. Não vivemos sem. Eu não vivo sem. Cadê a sua? Então, eu ainda não posso, senão eu não termino esse programa. Sabe esse barulhinho? Pois então, foi aqui na cidade de Rio Claro que a primeira cerveja em lata foi produzida no Brasil, em 1971. E essas primeiras latas foram feitas de folha de Flandres. Aquilo não parava a fábrica, virava 24 horas. A gente, na época, lá era como estava na NASA, né? Era 30 mil latas por hora, hoje é 100 mil latas, uma linha de lata. Também a primeira lata a ser lançada em alumínio, também foi aqui em Rio Claro. Long neck, também em Rio Claro, então foi uma tradição. Hoje em dia todo mundo toma cerveja no Brasil, mas não era isso. Um país jovem e tal, não tinha tradição em nada. Tinha que fazer a festa da cerveja e aqui em Rio Claro, por ser a fábrica aqui, a gente tinha um clube aqui que fazia todo ano a festa da cerveja, que se originou a Oktoberfest lá de Blumenau. Era aqui em Rio Claro. Era muito tradicional para difundir a cerveja. Que nem a gente amava essa cervejaria. Só não trabalhou minha mãe. Tinha 1.200 funcionários. Era muito grande. De repente, chega aí no dia 22 de maio, às 16 horas, chega 2 ônibus com um policial, que bem dizer que é mão de choque, torna os funcionários para fora da fábrica. Eu trabalhava com amônia, né, compressor de amônia. Não, precisa fechar isso aqui. Não, pode largar, vão indo. Então teve pessoal que teve até infarto lá dentro da cervejaria, lá por causa de ver essas coisas aí. Então é um negócio que chocou muito. E não só os funcionários, a cidade, né? Porque quer queira, quer não, a cidade depende da cervejaria também. Muito prestador de serviço, mecânica, gráfica, ela dava prejuízo? Não. Mas como eles são banqueiros, né? Eles visam, primeira coisa, financeiramente, um lucro exorbitante. Não só em cervejaria, né? Não. Nós estamos perdendo o planeta por causa disso. Aqui na cervejaria a gente tem muitos desafios. Um deles é a questão ambiental, que a gente trabalha com energia solar, a gente faz captação da água da chuva, questão de reciclados, resíduos orgânicos para fazer compostagem. A gente tenta mitigar esses impactos, estar em contato com professores, universitários, quem trabalha com pesquisa, né? Os pesquisadores, de fato, para aplicar e poder reduzir o impacto ambiental
A gente trabalha com negócio, então a gente precisa pensar na parte financeira também, mas a gente precisa ter a parte crítica social. E se eu pudesse lhe traduzir em um estilo de cerveja? Que cerveja você seria? Mariana Lopes Nishizima, seja muitíssimo bem-vinda e muito obrigada por essa oportunidade de conversa. Eu sugiro um brinde para molharmos palavras e conversarmos muito bem com água lupulada, uma água perfumada de lúpulo com um leve toque de amargor, ligeiramente sedativo, é bom. Maravilhoso. Quem é Mariana? Quais são suas origens? Minha mãe é brasileira, né? Alagoana, nordestina. E meu pai, japonês, terceira geração. Por consequência, a quarta geração sou eu. Então, essa miscigenação bem brasileira, né? E você nasceu no Brasil? Eu sou nascida aqui, em 94, e cresci lá. Então, minha primeira experiência no Japão, em Hiroshima, com 1 aninho. Uau! Aí, 3 anos ali, né, mais ou menos, volto pra cá com 4 anos, aprendo todo o português, esqueço todo, no 4 anos, né, esqueço tudo o japonês. Aí, com 5 para 6 anos, voltamos pra lá, mais próximo a Tóquio, que é a Fujinomiya, que é a cidade de Fujinomiya, onde tem aquele vulcão, né, que é o Monte Fuji, que é muito, muito cartão postal. Cartão postal. Eu gostava muito de ir pra escola. Lá naquele momento eu ainda não associava o preconceito, né? Porque existia já desde aquela infância. E é engraçado ver as fotos, porque daí cabelo cacheado já é diferenciado, né? Aquele padrão de sociedade, que eles criam realmente um padrão. Porque se for pensar, né, culturalmente, a sociedade japonesa vai prezar por aquilo que é original, né? Não a miscigenação. Como foi esse processo de formação acadêmica e profissional que você tem ligado à geografia? Quando eu volto para o Brasil, me insiro na escola pública, vou aprendendo português de novo. E nesse meio tempo, eu sabia que meus pais, infelizmente, não teriam condições de me bancar numa universidade particular. Mas aí os professores que são formados na Unesp, na escola pública, né, Mari, não sei o quê, né? Porque é isso, a gente vai vendo com o que a gente tem, né? Vamos mexer com aquilo que a gente tem. O que eu tinha era isso, uma oportunidade de uma universidade pública, que eu nem sabia a grandeza que era a Unesp de Prudente naquele momento. Inclusive, a geografia é referência lá. Entrei, né, e me apaixonei pelos aspectos físicos. De rio, de montanha. E aí, posteriormente, o relevo, que era algo que já me chamava muita atenção. E aí, então, né, vou em geomorfologia. No mestrado, eu vou dar continuidade a partir disso, pensando no uso e ocupação. E entender que o grande produtor de cana, ele vai dar uma demanda diferente para aquela terra. E ele pulveriza agrotóxico, o que é um problema para o centro daquele município que está cheio de MST. De forma que aqueles pedaços de terra têm outro significado. Só que com a pulverização, contamina esse centro, esse grupo de pessoas, para além da geografia física, para além dos elementos naturais, não é sobre só rocha. O quanto a rocha ela vai pesar na sociedade. O grupo social está vulnerável a, naquele momento, um foco para a perda do solo. Tem a perda do solo, que é um elemento finito, eu não consigo produzir, não consigo fazer agricultura daquilo. Agora, se eu tenho perda do solo no grande monocultura, aqui do lado, ele consegue trazer o solo de outro lugar. Ele tem dinheiro para poder ficar manejando. O que se perde, como que a paisagem muda. Né? Eu tô falando de solo, tô falando de uso e ocupação, tô falando da economia, não tô? Claro. Porque tudo se relaciona. Então você tem que ter uma circulação do uso desse solo com plantios diferentes, né? Com cultivos diferentes, que é para além de cana, não dá para ser monocultura. Exato. A gente tem que pensar em outras espécies, sobretudo relembrar o Brasil que era antes, né? Do contrário, a gente perde sedimento. E perder sedimento não é legal nem economicamente e, sobretudo, para subsistência, para pessoas que vivem do solo. Penso que quando você nos conta a sua história com algumas palavras-chave que me ocorrem aqui, logo mais eu vou contar, eu acho que eu posso me atrever a traduzi-la pensando pura e simplesmente nos conceitos de harmonização. Na medida em que a gente pensa a harmonização, a palavra equilíbrio é uma das primeiras palavras que devem ser respeitadas. Outra palavra-chave é diálogo, pois eu vou ali buscar alguma coisa para a gente provar e que respeite essas palavras-chave da harmonização e muitas das palavras-chave que lhe
que lhe constrói. Do ponto de vista de preferências gastronômicas, eu imaginei que eu pudesse me arriscar em alguns temas, mas o que eu imaginei que pudesse ser ponto de apoio para essa apresentação seria um dos gostos básicos mais desconhecidos da grande maioria das pessoas, porque as pessoas imaginam a doçura, o amargor, a acidez, o salgado como gostos muito comuns no dia a dia, mas não prestam muita atenção em muitos dos alimentos que estão ao nosso alcance e que apresentam umami. É um gosto básico encontrado e descoberto por cientistas japoneses nos anos 1970 e que normalmente está associado a essa plenitude em boca, esse preenchimento em boca, essa sensação de saciabilidade. Viajo um pouquinho, não exatamente no Japão, mas vou para a Alemanha. Um dos estilos de cerveja mais antigos se chama Rauchbier. Traz uma referência sensorial que é anterior aos principais adventos tecnológicos e invenções que vieram a partir do final do século XIX e começo do século XX. A exemplo da secagem de grãos, os grãos de malte, de cevada, por exemplo, dentre outros grãos, antigamente eram secados de forma direta, com calor direto, então fogo em contato diretamente com o grão. À medida em que se foram inventando tecnologias para o que a gente chama de calor indireto, as cervejas passaram a perder essa nota que a gente tem aqui. Então esse é um ponto anterior, tradicional da região da Alemanha, em que existe calor direto e notas de fumaça. E essas referências de fumaça que a gente encontra aqui, também encontramos em outros alimentos e bebidas em outras partes, como se a gente fizesse um mapeamento sensorial da Alemanha medieval através dessa cerveja. É o que encontravam ali naquela região. Então, a nota de fumaça é uma nota muito de tradição de povos. Todos os povos, mundo afora, em qualquer região, desde o Oriente ao Ocidente, tiveram na fumaça a sua grande referência sensorial de início. Na Rauch, não só a nota de fumaça, que dá bem para perceber, não é? Dá bem presente. Sim, como notas de boca, doçura, amargor e mineralidade. Tem uma nota salgada aí. Ao mesmo tempo que tem, não sei se é o salgado que você comentou agora, mas algo aqui é muito asiático, é muito Japão. É muito umami. Eu não sei se é umami. Parabéns. Muito umami. Porque é isso, eu tô aqui, sabe, quando você toma, faz sentido que é a Alemanha, mas eu tô aqui, meu Deus, o que tá me ativando? É o umami. Ela quase que nos alimenta tal e como está. O que eu lhe proponho é uma fusão de culturas. A ancestralidade está aqui, com essas notas de fumaça e de umami. E o que eu proponho no bocado é bastante da cultura brasileira nordestina, em particular, em homenagem à sua mãe. O dadinho de tapioca é um clássico, isso a gente sabe. Mas o que vai fazer diferença no bocado é a geleia. Ela tem cebola roxa de base e ali nela foi agregada essa mesma cerveja, Rauchbier, para ganhar um pouquinho das notas defumadas e toffee caramelo que ela apresenta em boca. E aí a gente precisa compensar com acidez para fazer com que a geleia seja interessante, esse agridoce típico, não é? Então a gente coloca shoyu. Então a gente também vai ter umami e Japão nessa brincadeira. Então, eu quase que me atrevo a dizer, licença poética mesmo, que aqui esse prato é como se fosse esse casamento maravilhoso que brindou a sua existência, do seu pai e de sua mãe. Que maravilhoso. É o Nordeste e é o Japão, né? E essa cerveja tem um pouco disso tudo também. Então, o que eu sugiro é um gole, e no bocado a gente coloca um pouquinho da geleia em cima do dadinho, dá um bocado bem gostoso, espalha por toda a boca e antes de engolir, coloque o gole de novo para a gente sentir essa interação. Ficou bom? Essa geleia? Diferente? Eu tô me sentindo na mesa. É o quê? Eu tô me sentindo na mesa. Tapioca, shoyu,
e fumaça. É uma mistura de geografias e de tempo, né? A geografia no tempo. É um pouco por aí que eu resumiria a tentativa de lhe agradar. Chegou com toda certeza. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Saúde. Saúde. Obrigada por assistir a este episódio de A Cerveja Explica. Na página do nosso site, você encontra mais informações sobre estas histórias e cervejas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos. Nas redes sociais, A Cerveja Explica está no Instagram e no YouTube. É só procurar por @acervejaexplica. Quem bebe menos, se diverte mais. Aprecie com inteligência.